Eu sou Lara Silva, organizadora do CIT Saúde, primeiro Congresso Internacional de Tratamentos de Saúde com o tema Depressão e Ansiedade, e tenho a satisfação de apresentar a você o terapeuta André Lima, que vai falar sobre EFT, Acupuntura Emocional Sem Agulhas, abordando o tema EFT, Técnica de Liberação Emocional. Ele atua com EFT, Emotional Freedom Techniques, desde 2006 e é um grande divulgador de EFT no Brasil, através de cursos e palestras. Muito bem, seja muito bem-vindo, André. Eu que agradeço, Laura. Obrigado pelo convite, por estar aqui e poder passar um pouco dessa mensagem da EFT para a sua audiência também. Muito bem. Então, para começar, quem é o André? Como a EFT entrou na sua vida e o que mudou desde então? Bom, originalmente eu sou engenheiro. Eu já fui empresário no ramo da engenharia, tinha uma empresa que fazia reforma, construção. E mais ou menos em 2005, 2006, eu comecei num processo de busca por autoconhecimento. E nesse processo de busca por autoconhecimento, eu fui conhecendo várias técnicas terapêuticas, vários métodos, meditação, terapias holísticas, e acabei chegando na EFT. E essa busca, ela aconteceu porque eu estava passando por um período de ansiedade, depressão, as coisas não iam bem na minha vida, a empresa ia muito mal, ela ficava cada vez mais endividada, e eu já estava assim ficando desesperado e eu não conseguia encontrar a razão para isso, as respostas para sair daquilo. Então, depois de passar muito tempo tentando salvar a empresa, me esforçando, trabalhando em excesso e vendo que isso não estava trazendo resultado nem para a minha saúde, nem para a empresa, eu comecei a buscar autoconhecimento. E aí, fuçando na internet, na época ainda existia o Orkut, eu vi um depoimento de um rapaz que falou que ele estava tomando banho e ele se auto-aplicou essa técnica chamada EFT durante o chuveiro, durante o banho. E ele tinha lá um sentimento meio que depressivo, uma coisa assim, meio de uma tristeza, não sei exatamente o que é que ele sentia, mas ele falou que depois que ele aplicou essa técnica no chuveiro, nunca mais ele foi a mesma pessoa. Ele melhorou muito, e até conversei com ele, acho que no ano passado, entrei em contato com ele pelo Facebook, e ele continuou bem, né? Nunca mais ele fez EFT, mas ele continuou super bem, melhorou dos sentimentos que ele tinha. Então, fiquei curioso para saber que técnica é essa, como é que ela atua, e aí fui buscar online, comecei a pesquisar, e acabei aprendendo, baixei manual gratuito, comprei um material em vídeo, assisti esse material, e nessa época dessa busca, que eu estava fazendo para mim, né, era para me curar, eu comecei a ter vontade também de trabalhar nessa área, só que eu não sabia exatamente com que técnicas eu ia trabalhar, nem de que forma exatamente eu ia trabalhar, e as peças foram se encaixando, e quando eu conheci EFT, parece que foi a coisa que estava faltando para eu iniciar nessa área. E aí fiz uma transição, saí da empresa, foi uma coisa meio abrupta assim, né? Na minha cabeça isso vinha amadurecendo, mas cheguei lá um belo dia e falei, não quero mais continuar. Tinha uma pessoa lá, né, um ex-sócio que estava lá, falei, se você quiser continuar, você continua, mas por mim a gente fecha, vai embora, eu vou seguir a minha vida. E ele continuou lá na empresa, eu segui a minha vida e comecei a, primeiro, atender as pessoas individualmente, depois dando algumas palestras, depois comecei a ministrar cursos. O trabalho foi crescendo, foi tomando volume, e hoje tem aí algumas centenas de milhares de pessoas que já conheceram a EFT, e eu acredito que boa parte delas através da minha divulgação, né, através da minha lista de e-mail, dos vídeos que eu publico, dos textos também, que eu sempre falo sobre autoconhecimento, e sobre a técnica, porque ela ajuda a liberar a negatividade, a liberar as emoções, os pensamentos. Então é sempre um conjunto, né? Você tem que se conhecer, saber quais são os seus sentimentos, suas emoções, que muitas pessoas nem sabem quais são, nem sabem que tem, e tem que ter uma ferramenta para você curar isso. Então, para mim, foi o casamento perfeito, autoconhecimento e a técnica da EFT. Muito bem. Você já explicou um pouco, mas o que é a EFT e conta um pouquinho da história dela. EFT é uma técnica que serve para liberar emoções que você vem guardando. Podem ser coisas lá do passado, da sua infância, traumas, ou coisas mais leves também, né? Não tem que ser só um trauma intenso. Mágoa, frustração, raiva, medo,
sensação de abandono, de rejeição, tudo que fica marcado no nosso histórico emocional. Você consegue, ao aplicar a técnica, liberar essas emoções e voltar a ficar em paz. Então aquela lembrança que traz um sentimento de raiva, você trabalha na memória e você libera o sentimento de raiva. Aquela crítica que você recebeu, que quando você lembra você fica chateado, magoado, você se sente rejeitado, então você consegue pegar essa memória, trabalhar isso e limpar 100% essa emoção. Um trauma também muito intenso, seja ele de violência, abuso, uma perda que você teve, você consegue trabalhar essa emoção e liberar, deixar a pessoa 100% em paz com aquela memória. A gente não apaga as memórias, a gente apaga como se fosse a emoção que está ali presa naquelas memórias. E isso vai trazendo um equilíbrio maior, né? Vai trazendo mais paz interior, vai elevando a autoestima, vai deixando a pessoa mais segura, mais feliz, menos ansiosa, mais confiante também. E essa técnica, ela surgiu nos Estados Unidos, eu não sei exatamente quando, mas foi nos anos 90, não lembro assim exatamente a data. Ela veio de uma outra técnica chamada TFT. A TFT foi criada por um psicólogo norte-americano chamado Dr. Roger Callahan. Ele criou a TFT, ele ensinou a TFT para várias pessoas, inclusive ele teve, incluindo um engenheiro que foi aluno dele, né, também engenheiro como eu, um engenheiro chamado Gary Craig. O Gary Craig aprendeu a TFT e eles tinham algumas discordâncias entre o que funcionava e o que não funcionava na aplicação da TFT. O Gary Craig sempre tinha algumas discussões com o Dr. Callahan. E como o Dr. Callahan pensava um pouco diferente dele, ele resolveu seguir um outro caminho, criou uma técnica parecida, mas não igual, que foi a EFT. Então é como se fosse a TFT um pouco simplificada, e depois elas seguiram por caminhos assim um pouco diferentes. Tem muita semelhança, mas também tem algumas coisas diferentes, e acaba que a EFT ficou muito mais conhecida, porque é mais simples, é mais fácil, e dá um resultado incrível também, na hora que você vai aplicar. Então acabou que ela se espalhou mais facilmente. E por que ela é chamada acupuntura sem agulhas? O Gary Craig, ele colocou esse nome na técnica porque a gente usa a estimulação de alguns pontos do corpo, que são terminais de meridianos de acupuntura, para promover a liberação das emoções e também até dos sintomas físicos. A gente faz EFT também para dores, para sintomas, queimação no estômago, qualquer coisa física que está incomodando, você também pode aplicar a técnica. E você não vai usar agulha para liberar os meridianos. Na acupuntura você vai usar as agulhinhas ao longo dos meridianos, em vários pontos específicos. Tem que ter um conhecimento mais aprofundado, tem que se especializar bastante para você saber quais são os pontos que você vai ter que estimular. Na EFT é mais simples. A gente vai nos terminais dos meridianos e estimula com as pontas dos dedos. E é como se você mandasse uma onda muito grande de energia para o meridiano e vai limpando os bloqueios que estão ali. Então você se conecta com as emoções que estão incomodando, ou você se conecta com a sensação física que está incomodando, e você toca nos meridianos, que são os canais por onde circula a energia vital do nosso corpo, que a acupuntura estuda isso há mais de 5.000 anos. E quando você faz esse processo, você percebe normalmente na hora, uma liberação da sensação ou da emoção. Então, como tem esse conhecimento, que também faz parte da acupuntura, ele passou a chamar também de acupuntura emocional sem agulhas. Até porque ninguém conhece EFT, ninguém nunca tinha ouvido falar, então talvez é uma maneira até de chamar a atenção para a técnica, né? Falar com esse nome. A acupuntura todo mundo já ouviu falar, todo mundo já conhece, então você acaba fazendo um link com uma coisa conhecida do público. Perfeito. E baseado no conceito de saúde, da Organização Mundial de Saúde, que saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, onde você considera que a EFT ela atua primeiramente? A EFT atua profundamente nas emoções do ser humano. Então, basicamente, ela vai limpar emoções que você guarda. Ela atua num nível que eu acho que ainda é anterior à emoção, que é o da energia do corpo. Quando você equilibra a energia do corpo, você mexe nas emoções. Então, se tem energia estagnada nos meridianos e você faz essa energia circular, automaticamente aquela emoção que estava associada àquele bloqueio no meridiano, ela também é dissolvida.
E quando você faz isso, você vai entrar num bem-estar maior, num sentimento de paz interior. Então imagina que todo mundo, todos nós, né, nós guardamos vários e vários sentimentos que vão se acumulando ao longo da nossa vida. Alguns são curados ao longo do tempo, alguns são totalmente dissipados, mas muitas experiências vão deixar restos emocionais gravados no nosso campo emocional. E quanto mais você carrega isso, menos paz interior você tem, mais ansioso você fica, você pode desenvolver depressão, inclusive, né, de tanta carga emocional que você carrega. E você chega também a desenvolver doenças físicas. Quanto mais emoção você carrega no seu campo emocional, mais tensão você vai ter nos seus músculos, mais essas emoções vão alterar a química do seu cérebro, do seu corpo, mais essas emoções vão afetar o seu sistema imunológico e vai deixar você menos forte, né, para você enfrentar as agressões externas que vão surgir. Então, a técnica serve para limpar e aí ela vai gerar benefícios na parte emocional, deixando a pessoa mais em paz, mais feliz, e vai também melhorar questões físicas, né? Tem vários relatos de pessoas que começam a aplicar EFT para a parte emocional e elas acabam melhorando de doenças físicas. E parece coincidência, mas não é. Né? Teve uma pessoa que eu atendi um tempo atrás que ela tinha uma alergia muito intensa. Ela tinha muita coriza. Ela gostava de costurar e não conseguia costurar porque ficava o tempo todo tendo coriza. Espirrava muito e era um inferno isso. E aí nós fizemos uma sessão de EFT trabalhando uma mágoa profunda que ela tinha do marido. E em uma sessão a gente conseguiu limpar por completo essa mágoa. Né? Com a técnica você consegue dissolver aquilo, curar aquele sentimento. E aí, coincidentemente, né, eu falo coincidentemente entre aspas, no outro dia ela me relatou que a alergia tinha ido embora. Ela não estava mais espirrando, tendo coriza, e isso fazia já alguns anos que ela carregava. Então aquela mágoa, aquela emoção presa, estava de alguma forma contribuindo para essa alergia que ela sentia. Ela nem se dava conta disso. Então a gente percebe, né, cada vez mais essa ligação entre doença física e emoção. Não existe uma coisa sem a outra, sempre tem uma conexão. Se você melhora as emoções, você também melhora a sua saúde física. E às vezes as pessoas não estão presentes para isso, não estão atentas para isso. Elas não conseguem ver a relação entre as emoções e as doenças. Mas a gente vê isso acontecer com tanta frequência fazendo EFT, que fica muito óbvio, muito claro, que mexeu na parte emocional afeta também a saúde física. E acaba também melhorando o relacionamento, né? Não é só a saúde que melhora, a paz interior, mas a autoestima melhora, relacionamento melhora, parte profissional também começa a mudar e a crescer, né? Quanto mais feliz você está, quanto mais em paz, a tendência é que você afete vários campos da sua vida. Você comentou de uma consulta individual. Quais são as diferenças de uma consulta individual de EFT e a autoaplicação? Então é importante esclarecer para as pessoas, né, que você, com a técnica da EFT, você consegue se auto-aplicar, você consegue aprender o método e você mesmo curar as emoções que você guarda, que você carrega. E tem várias pessoas conseguindo resultados extraordinários fazendo a auto-aplicação. Eu recebo relatos aqui, quase todos os dias, chega e-mail, chega alguém falando que se libertou de uma culpa, de uma mágoa, de um trauma, aplicando EFT. Então, a gente recomenda que a pessoa faça a auto-aplicação. É muito saudável, é muito bom. Mas é claro que se você faz com um profissional guiando você, normalmente você vai ter resultados mais rápidos, mais profundos, em menos tempo. Muitas vezes você, para se auto-aplicar, você não vai enxergar qual é a emoção que está te incomodando. Você fica meio que cego. Né? Você não está olhando de fora. Então, uma pessoa treinada olhando você de fora, ela consegue perceber muito mais fácil aonde é que tem que curar, onde é que tem que trabalhar aquela emoção. E também acontece que você, sozinho, às vezes tem medo de trabalhar alguma sensação, tem medo de surgir uma emoção intensa, porque pode surgir. Tem um mecanismo de autossabotagem de você não querer tocar nas emoções. A emoção está dentro de você e ela não quer sair. É como se ela tivesse vida própria. Ela não quer ser dissolvida. A raiva, a mágoa, a tristeza, ela quer morar dentro de você. É uma energia que quer ficar ali dentro de você se alimentando. É como se ela tivesse uma inteligência própria para isso. E aí quando você vai mexer naquilo, ela age de uma maneira
a fazer com que você desista, com que você sinta preguiça, com que você diga, ah, não, vou deixar para depois, e aí você entra no mecanismo de autossabotagem e não faz. Quando você tem alguém conduzindo a experiência, fica mais fácil de você romper essa barreira, esse tipo de autossabotagem. Então, fazer sozinho tem muito benefício, e fazer com terapeuta também tem muito benefício. As duas coisas se complementam. Eu não vejo que uma coisa seja melhor do que a outra, e sim que as coisas se complementam. Até porque quando você vai fazer com terapeuta, você não pode estar com ele o tempo todo. Ele não vai estar disponível para você 24 horas. Você vai lá uma vez na semana, ou uma vez a cada 15 dias, e aí você vai ter o seu horário para trabalhar. Mas é muito bom também você poder, naquele momento que surgiu um sentimento, uma emoção, ou que a sua intuição mandou trabalhar alguma questão, você mesmo poder fazer esse autotrabalho. Então, é uma técnica muito libertadora, porque permite que você também cure a você mesmo, que você se auto-aplique e tenha bons resultados. Muito bem. E o que o paciente, especificamente com ansiedade, ou toque, TAG, síndrome do pânico, fobias, ele pode esperar da EFT? Olha, a gente tem muitos relatos de pessoas que melhoram sensivelmente, de uma forma bem expressiva, e vários relatos de pessoas que se curam completamente de transtorno de ansiedade, pânico, depressão, e qualquer tipo de doença emocional que você possa relatar, né? Até transtorno bipolar. Mas nem sempre vai ser tão rápido e tão simples, porque depende do que tem por trás de cada uma dessas doenças. Quando alguém chega para mim falando assim, eu fui diagnosticado com depressão, ou eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada. Na minha visão, como terapeuta holístico, o que eu estou vendo é que tem uma pessoa cheia de conflitos emocionais, e esses conflitos emocionais levaram a desenvolver um quadro que a medicina diagnosticou com um nome, depressão, ou colocou um outro rótulo, ansiedade generalizada, ou transtorno obsessivo compulsivo. Para mim, esses nomes eles não têm muita importância. O que tem importância é saber que, por trás desses quadros, existe ali uma série de emoções que precisam ser trabalhadas. E aí, quando você trabalha esses sentimentos, quando você vai limpando, essas doenças vão diminuindo. Você percebe a pessoa melhorar da depressão, você percebe que o pânico começa a diminuir, você percebe que o transtorno bipolar começa a ficar mais tranquilo. Mas é interessante que, como a pessoa recebe um diagnóstico e tem o nome tem muito peso emocional, às vezes a pessoa acha que não tem jeito, porque o médico falou que não tinha jeito. Uma vez eu atendi uma senhora no consultório, e ela tinha um quadro de depressão, né? E o irmão dela era médico. Então ela já chegou para mim falando assim, olha, André, eu tenho depressão, meu irmão é médico, ele falou que é orgânico, que é um problema que não tem jeito, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida, porque o meu cérebro não produz a química que ele deveria produzir. Eu falei, ok, vamos trabalhar as suas emoções, eu não quero nem saber de depressão, eu quero saber trabalhar a sua parte emocional. E aí nós passamos algumas sessões fazendo EFT para culpa que ela carregava, mágoa do marido, sentimento de medo, em várias situações do passado. E aí, passado algumas sessões, eu perguntei para ela, como é que está a depressão? Aí ela respondeu para mim, que depressão? Eu falei, olha, a depressão que você falou, que se você chegou aqui, não estou mais sentindo depressão. Não tem mais depressão. E na crença dela tinha esse pensamento que era impossível curar aquilo, porque na visão dela, né, do irmão que era médico, era um problema químico no cérebro. Mas a pergunta que a gente tem que se aprofundar é o seguinte, por que é que o cérebro está quimicamente desequilibrado? Essa não é a causa da doença, a causa é anterior a isso. A química está desequilibrada porque tem muita emoção em conflito. Então, a química do seu cérebro ela vai ser um retrato fiel das emoções que você carrega. Se você carrega mágoa, tristeza, abandono, rejeição e uma série de sentimentos negativos, né, abandono, culpa, você não pode ter uma química cerebral de uma pessoa feliz, porque não é compatível. Agora, se você remove esses sentimentos, gradativamente o seu cérebro volta a produzir a química que ele deveria produzir, que é a química de felicidade.
Então, tem esse conflito, né? As pessoas não entendem essa relação entre a emoção e o orgânico. A emoção vem antes e o orgânico é um reflexo. Então, se eu guardo muitos sentimentos, meu cérebro vai começar a produzir a química daqueles sentimentos. É simples assim. E eu tentei explicar isso para ela antes de fazer o trabalho, mas ela não conseguiu entender. Estava bem fixado na cabeça dela de que era orgânico e não tinha cura. Eu disse, tá bom, então não vamos mais falar de depressão, vamos trabalhar suas emoções, e o quadro foi embora, o quadro desapareceu. Em quantas sessões? Eu não lembro se foram 6, 7 sessões, não foi nada muito longo assim não, foi um trabalho que foi sendo feito em algumas semanas, e rapidamente ela foi melhorando, né? Alguns quadros vão exigir mais tempo, mas vários, realmente a gente consegue, em algumas sessões, conseguir resultados bem expressivos. Só para o pessoal ter uma ideia, umas 15 sessões seria mais ou menos uma média? Não. Olha, depende muito, isso é uma coisa que é muito difícil a gente falar. Mas hoje faz um tempo que eu não atendo mais individualmente, eu só atendo os alunos dos cursos que eu ministro, né, para demonstrar os casos para os próprios alunos, para demonstrar para eles como é que atende, como é que funciona. Mas normalmente me procuravam e a gente trabalhava 5 sessões, 3 sessões, 10 sessões, mas a maioria não era com depressão que me procurava, eram problemas variados, problema de relacionamento, alguma dificuldade no trabalho, alguma questão particular com alguém. Então as pessoas vinham com alguns quadros mais pontuais de algumas situações e eu trabalhava as emoções. E aí, às vezes, tinha alguém que vinha com depressão, que vinha com algum outro sentimento assim, um quadro um pouco mais complexo, mas não era a maioria. Então é difícil a gente dizer, mas 15 sessões para você fazer um EFT em alguém que tem depressão, normalmente vai dar um resultado muito, muito expressivo. Para a vasta maioria das pessoas, né? Mas sabendo que isso pode variar para mais ou para menos, e que cada ser humano cada um. Eu já ouvi, assim, pessoas que já experimentaram EFT e falam assim, eu não gostei muito não, fizeram uma sessão, pronto, acabou, não fez mais, e já queriam um resultado imediato. Como é que é isso? O que é recomendado? Olha, porque eu também não sei como foi que a pessoa fez, como foi que ela aprendeu, quem conduziu com ela, se foi uma pessoa que sabe realmente conduzir o trabalho, porque tem várias coisas que fazem a diferença, como, por exemplo, você trabalhar de maneira bem específica. Quando a pessoa vem trabalhar, por exemplo, depressão, eu não vou fazer EFT para depressão. Eu vou fazer EFT para sentimentos do passado que ela carrega, que contribuem para a depressão. Então, às vezes, a pessoa faz uma aplicação, eu quero trabalhar na rodada, né, são rodadas que a gente faz de aplicação na técnica, eu quero trabalhar a autoestima. Autoestima é um tema muito genérico. Eu quero trabalhar a depressão. Depressão é um tema muito genérico. Então, eu não vou trabalhar a doença em si, aquele quadro maior. Eu vou trabalhar as emoções que estão por trás. E, às vezes, são muitas. Então, se eu pego aquela emoção que está por trás, né, no caso dessa cliente que eu atendi, ela tinha uma culpa de uma situação do passado com o filho. Eu trabalhei especificamente essa culpa em uma sessão. Em algumas rodadas, não lembro exatamente quanto tempo foi. Mas peguei aquela culpa, aquele sentimento de culpa com relação àquela situação específica, e aí ela sentiu alívio daquela culpa. Eu não me preocupei se ela sentiu alívio da depressão, a princípio. Ela sentiu alívio daquele quadro de culpa. Depois a gente fez para outras situações de mágoa. Ela sentiu alívio daquela mágoa bem rápido, na hora da sessão. E aí, somando essas pequenas emoções que a gente foi liberando, trabalhando, a depressão foi embora. Né? Então, depende de como você conduz, depende da forma como você faz. Então, talvez algumas pessoas queiram dissolver quadros muito complexos com 1 ou 2 rodadas. Elas não fizeram de forma específica. Normalmente, se você seguir o passo a passo, se fizer de forma bem específica, como eu costumo ensinar, você sente o resultado na hora que você faz. E aí é muito raro alguém falar assim, eu fiz e não tive resultado. Pode até acontecer, mas é extremamente raro. Então devem ser pessoas que trabalharam de forma um tanto genérica, na maioria das vezes. Né? Então a expectativa tem bastante resultado rápido? Tem, se você faz da forma correta, da forma bem específica, entendendo o que é um quadro genérico, entendendo o que é uma emoção específica. Aí você consegue ter um bom resultado. Na verdade, deixa eu entender. Então, em cada rodada, pode aparecer novas emoções. Sim. E a cada emoção, você vai em cima dela. E esquece diagnóstico, esquece rótulo. Você pensa, você se centra, percebe o que está acontecendo dentro de você
E aquilo que veio, por exemplo, se antes eu estava preocupada, veio uma angústia, então agora eu trabalho a angústia, é isso? Às vezes, durante a sessão, os sentimentos vão emergindo naturalmente. Você trabalha uma questão, uma memória com a sua mãe, e aí de repente surge uma lembrança com o seu pai, e de repente surge um medo de alguma outra coisa, e você vai seguindo o fluxo daquelas emoções que vão surgindo. Quando não surge esse fluxo natural, você faz perguntas e você vai encontrando mais e mais sentimentos, mais e mais situações para você limpar. Então, eu me despreocupo completamente do diagnóstico, para mim não faz a menor diferença saber o nome que a medicina deu para aquilo, e foco em trabalhar as emoções, é só isso. E aí, naturalmente, o quadro vai melhorando. Uma das coisas que a gente tem que trabalhar também, quando é uma doença que tem um peso emocional, o nome dela tem um peso emocional, tem uma crença ali, aí eu trabalho a crença também. Né? Se a pessoa acha que depressão não tem cura, isso vem com uma carga tão pesada que ela desanima, ela vai se sabotar, talvez ela não venha para a próxima sessão, porque ela acha que não tem cura. Então, esse tipo de crença também se trabalha com EFT. Você quebra essa sensação de que a coisa não tem cura. É bem interessante o efeito da técnica. Além dela limpar emoções do passado, quando você tem uma crença limitante, ela consegue fazer com que aquela crença perca aquela sensação de verdade que ela tem. E aí, quando você aplica, você sente, não está parecendo mais tão impossível de curar isso daí. A sua cabeça começa a enxergar novas possibilidades e se abrir para um paradigma que ela não estava aberta antes. Né? Alguém falou com muita autoridade que não tem jeito, e aí você fala, você aplica a técnica limpando aquilo, e a pessoa, ok, fulano falou que não tem jeito, mas não quer dizer que seja verdade absoluta aquilo. Pode ser que ele esteja enganado, pode ser que exista um outro caminho, pode ser que exista... Então a pessoa começa a se abrir, e aí a autossabotagem diminui. Porque se você acredita que tem jeito, é mais difícil você se sabotar. Né? Se você acredita que não tem jeito, para que você vai perder seu tempo fazendo EFT, ou fazendo terapia, ou fazendo qualquer outra coisa? Né? Então é bem interessante trabalhar as crenças envolvidas ali em torno da doença. Essa doença, eu tenho isso porque meu pai teve, minha mãe teve, então não tem jeito, eu vou ter que ter. É genético, é hereditário. Minha mãe teve depressão, meu avô teve, minha avó também, então não tem jeito. Isso também é crença limitante que você consegue limpar com a técnica. E aí, claro que eu vou explicar também. Eu procuro explicar o porquê que isso é uma crença limitante, mas também aplico o EFT para ir dissolvendo isso. E uma das coisas que eu sempre falo é que, por que você adoece das mesmas doenças que o seu pai, que a sua mãe? Será que você não age e pensa muito parecido com eles também? Será que o seu padrão emocional não é muito parecido com o do seu pai e da sua mãe? E a pessoa tem muita coisa semelhante com meu pai e com a minha mãe. Então, se você pensa e sente muito parecido com eles, porque você conviveu com eles, eles passaram muita coisa para você até de forma inconsciente, é natural que você desenvolva as mesmas doenças, inclusive a depressão. Mas se você cura em você esses padrões não estão na sua essência. Eles estão em você, mas eles podem ser curados, eles podem ser quebrados. Então, se o seu pai teve depressão, seu avô teve, mas você quebrou esses padrões em você e curou, você se liberta da depressão. E ainda vai ajudar gerações futuras, porque se você tiver um filho, e você já se curou daquilo, você não passa mais aquilo adiante. Então, é muito importante explicar isso para não achar que você é refém da genética, que você é refém do que os antepassados sofreram e vai ter que repetir aquela mesma experiência. Isso não é verdade. Então, já aconteceu, né? Já tive casos que tinham no passado certos padrões emocionais, a gente conseguiu limpar naquela geração ali, naquela pessoa, e a pessoa ficou bem, se libertou daquilo. Então a gente não tem que estar repetindo uma história e perpetuar isso ao longo dos nossos descendentes. Muito bom. Então, só para, assim, eu resumir tudo, vamos ver se eu entendi direito. Quando você fala em liberação emocional, significa que eu tenho uma crença, ou eu tenho uma história triste do passado, eu não mudo aquela história nem a opinião das outras pessoas. No entanto, a forma como eu sinto quando eu me lembro daquela situação, a forma como quando eu ouço aquela crença da boca de uma pessoa importante, como um pai,
ou uma mãe, aquilo lá já não me pega mais emocionalmente. Seria nesse sentido a liberação? Exatamente isso. Você ganha liberdade emocional com relação aos fatos. Os fatos são os fatos. A emoção que é adicionada àquilo, você limpa. O fato nunca vai mudar. O fato está lá, o fato aconteceu. Pode ter sido um caso grave de violência, seja o que for. O fato não muda. Ele está no passado, mas a emoção que você sente ao lembrar daquilo, ao contar aquilo, ela muda completamente. Ela se transforma num sentimento de paz e numa sensação estranha, muitas vezes, que as pessoas acham estranha, que parece que nem foi comigo que aconteceu. Fica tão longe, tão distante, que a pessoa conta a história e fala, parece que eu nem estou falando sobre mim. Parece que eu estou contando a história de uma outra pessoa. Então, teve um caso de uma moça que eu atendi, a Andrea, né, ela deu relato sobre isso, por isso que eu posso falar o nome dela aqui, ela deu depoimento sobre isso, que foi um caso de estupro. Então ela já fazia 14 anos que ela carregava esse trauma. E isso afetava relacionamento, afetava muito a vida dela. E nós fizemos 2 sessões de EFT, uma durante um curso que eu estava ministrando em São Paulo, e depois a gente complementou mais um pouquinho da sessão, a gente fez online. Começamos fazendo um trabalho presencial e depois finalizamos online. E o que ela relatou no final da sessão foi isso, é que ela conseguia lembrar de tudo e contar tudo sem nenhum tipo de emoção. E quando eu falo sem nenhum tipo de emoção, é sem nenhum tipo de emoção mesmo. É sentindo uma paz interior completa, contando como se aquilo não fosse nada. Então você percebe a diferença entre o antes e o depois quando você aplica a técnica. Então, no começo surgia muito choro, muita raiva, muito sentimento intenso, pesado, e aí você vai aplicando e aquilo vai diminuindo, vai esvaziando, e não sobrou nenhuma tristeza para contar a história, a experiência que ela viveu, né? Isso acabou impactando a vida dela de várias maneiras. E esse caso não é um caso isolado, isso é corriqueiro com EFT. É comum isso acontecer quando você pega um trauma pontual e trabalha com a técnica. Nos Estados Unidos, quando o criador da técnica quis testar a eficiência dela, ele foi atrás de pessoas que tinham traumas de guerra. Ele pegou veteranos, vários veteranos, lá dos Estados Unidos tem os hospitais que cuidam dos veteranos de guerra, né, pessoas que estão em medicação há 30 anos, com pânico, com transtorno do estresse pós-traumático, memórias que invadem a mente da pessoa, com flashes e cenas, e morte, e cabeça. Você imagina uma pessoa que foi para a guerra, o que é que ela não carrega de emoção. E aí ele foi testar nessas pessoas a EFT, para ver o que acontecia com essas memórias intensas. E a experiência, ele filmou tudo isso, é bem interessante, eu tenho esse material em DVD, e é impressionante a diferença entre o antes e o depois, é onde a pessoa chora ao lembrar de uma cena, se desespera e não consegue se controlar, e depois que aplica a técnica, ela conta a história de uma forma bem serena, sem sentir mais nenhuma emoção. E aí já refletia, quando ele fazia isso com algumas memórias que a pessoa carregava, isso já se refletia na melhora do sono, diminuição da ansiedade, diminuição do medicamento, diminuição do quadro de depressão, redução do quadro de pânico. Então ele pegava algumas memórias e fazia o procedimento e imediatamente já havia ali um reflexo bem perceptível no quadro geral. Então essa eficiência ela já foi muito testada, então não é um caso de exceção. E é isso que acontece quando você aplica, e isso acontece para um trauma mais profundo, mas também para uma mágoa que você tenha, para uma raiva, para uma frustração, para um medo de alguma situação específica. Sempre o efeito é mais ou menos esse, é você voltar a pensar naquilo sem sentir mais nenhuma emoção ruim. E é aquilo saiu do seu sistema emocional, estava impregnado nas suas emoções, no seu sistema energético, e aquilo foi curado, dissolvido. Muito bem. Será que seria possível você ensinar para a gente como que faz uma rodada de EFT, para dar um exemplo? A gente pode fazer agora, né, eu sempre procuro fazer para uma coisa mais específica possível para que as pessoas consigam perceber o resultado. Então a gente pode, por exemplo, trabalhar a inquietação interior e a ansiedade que as pessoas sentem normalmente. Então o que é que você deve fazer nesse momento? Você deve observar nesse momento o seu corpo e procurar por sinais de tensão, sinais de inquietação.
Observa como é que está o seu coração, se ele está mais rápido, se ele está mais tranquilo. Observa as suas pernas, se estão inquietas, balançando, ou se está tudo tranquilo. Observa também o barulho mental. Observa os seus pensamentos, se eles estão mais agitados ou menos agitados. Então, dá uma olhada geral na ansiedade do seu corpo nesse momento, na ansiedade na sua mente nesse momento, no seu grau de agitação interna nesse momento. Observa onde é que está a inquietação e dá uma nota assim de 0 a 10 para isso. Quanto mais intensa a agitação, maior a nota. Quanto menos intensa, menor a nota. E agora que a gente detectou isso, nós vamos aplicar uma rodada de EFT para trabalhar essa inquietação e ver o que vai acontecer depois da rodada. Então, o que a gente faz com a técnica é tocar em meridianos enquanto a gente fala sobre o que a gente está sentindo. Observa também, uma outra coisa, observa a sua respiração, se ela está fluida, se ela está tranquila, se ela está mais apertada ou não, só observa. E agora a gente vai fazer a rodada. Então, para começar, a gente começa a bater nesse ponto aqui da mão, que a gente chama de ponto do karatê. Isso. Isso aqui é um meridiano, né? Todos os pontos são meridianos de acupuntura que eu vou tocar. E aí a gente vai falar a seguinte frase, né? E você pode repetir comigo, quem está assistindo também, né? Então todo mundo que está em casa assistindo é para fazer agora, junto com a gente. Então eu vou falar uma frase e você repete, tá? Mesmo que eu sinta essa ansiedade no meu corpo. Mesmo que eu sinta essa ansiedade no meu corpo. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa agitação mental. Mesmo que eu sinta essa agitação mental. Eu me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que o meu corpo. Mesmo que o meu corpo. Esteja tenso. Esteja tenso. Ansioso. Ansioso. Agitado. Agitado. Me aceito profundo e completamente. Eu me aceito profundo e completamente. Agora a gente vai tocar numa sequência de pontos que também são meridianos de acupuntura. Então vamos lá, bate aqui no topo da cabeça. Eu sinto ansiedade no meu corpo. Eu sinto uma ansiedade no meu corpo. Agora aqui no início da sobrancelha. Agitação mental. Agitação mental. Lateral do olho. Muitos pensamentos ao mesmo tempo. Muitos pensamentos ao mesmo tempo. Meu corpo fica inquieto. Meu corpo fica inquieto. Agitação no corpo. Agitação no corpo. Isso aqui embaixo do nariz, isso. Agitação no coração. Agitação no coração. Tensão na minha respiração. Tensão na minha respiração. Agora aqui embaixo da axila, assim, ó, tem um ponto aqui embaixo, tá? Ansiedade no meu corpo. Ansiedade no meu corpo. Tensão na minha mente. Tensão na minha mente. Tensão no meu corpo. Tensão no meu corpo. Ansiedade e agitação. Ansiedade e agitação. Muita coisa ao mesmo tempo na minha cabeça. Muita coisa ao mesmo tempo na minha cabeça. Turbilhão de pensamentos. Turbilhão de pensamentos. Preocupações. Preocupações. Medos. Medos. Que geram essa ansiedade no meu corpo. Que geram essa ansiedade no meu corpo. Isso. Agora a gente para um pouquinho. E é muito comum que a pessoa, quando faz o processo, que ela, por exemplo, tem gente que boceja, tem gente que suspira, tem gente que arrota. Então, se você bocejar, não tem problema, tá? Não é falta de educação, pode bocejar. Suspirar também é bem comum. A pessoa termina a rodada e... Agora, o mais importante é você voltar a observar o seu corpo e a sua mente. Observa como é que está o grau de agitação no seu corpo. Como é que está o grau de agitação na sua mente, como é que está a sua respiração, como é que está o seu coração, como é que está o pensamento também. E observa se está mais, se você deu uma nota, sei lá, 7, 8, se a nota está igual, se diminuiu, ou se de repente também aumentou um pouco, pode acontecer de aumentar. Às vezes a gente começa também a lembrar de situações que estão incomodando, elas podem vir à tona, e se isso acontecer, você vai trabalhar essas situações específicas que estão vindo à tona, porque elas estão ali por trás da ansiedade, gerando ansiedade de forma inconsciente. E aí, quando você aplica a técnica, aquilo pode emergir. Né? Então, observa como é que você sente nesse momento. E dá uma nota, e a gente pode fazer mais uma rodada, tá? Você quer perguntar alguma coisa? Não, estou acompanhando. Vamos lá, então. Estamos batendo o ponto do karatê mais uma vez. Né?
mesmo que eu sinta mesmo que eu sinta essa ansiedade no meu corpo, essa ansiedade no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse turbilhão na minha cabeça, Mesmo que eu sinta esse turbilhão na minha cabeça, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa ansiedade e tensão, Mesmo que eu sinta essa ansiedade e tensão, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Tensão no meu corpo, Tensão no meu corpo, ansiedade no meu corpo, ansiedade no meu corpo, tensão na minha respiração, tensão na minha respiração, coração acelerado. coração acelerado. No meu corpo tem sinais de inquietação, No meu corpo tem sinais de inquietação, sinais de tensão. sinais de tensão. São os medos, São os medos, as preocupações, preocupações, as tensões emocionais as tensões emocionais que eu venho carregando, que eu venho carregando, que me trazem essa ansiedade, que me trazem essa ansiedade, que deixam os meus pensamentos que deixam os meus pensamentos mais acelerados. mais acelerados. Tensão mental, Tensão mental, tensão emocional, tensão emocional, ansiedade no meu corpo, ansiedade no meu corpo, inquietação no meu corpo, inquietação no meu corpo, tensão na respiração. tensão na respiração. Deixa eu parar um pouquinho agora. E aí você só observa como é que você está se sentindo. E dá uma nota mais uma vez de 0 a 10 e vê se está aumentando, se está diminuindo. A tendência é que com as rodadas comece a diminuir. Às vezes não na primeira, mas na segunda, terceira. Depende da pessoa. Você sentiu alguma coisa? Senti. O que Deu é que uma você sentiu? melhorada. Deu uma melhorada na tensão, especialmente a tensão muscular. Olha que interessante. Nas Tensão. costas. E aí, se você fizer rodadas falando especificamente sobre a tensão muscular, tende a melhorar ainda mais. Então a gente fez meio que genérico aqui, né? Ansiedade, tensão no corpo. Quanto mais você especifica o que é que está incomodando, melhor, mais rápido é o resultado. Então em casa, se você sentiu a tensão na lombar, faz falando sobre a tensão na lombar, ela tende a diminuir muito, a reduzir. Então essa é uma forma meio genérica de trabalhar a ansiedade. Né? Você faz isso e você se sente mais calmo por um tempo. Mas como tem muita coisa por trás da ansiedade, a tendência é que ela volte. Por quê? Porque tem aquela preocupação que você não tratou, porque tem aquele medo que você não trabalhou, porque tem aquele sentimento de rejeição do passado que você não tratou ainda. Então isso vai voltar a borbulhar depois. Então é um processo que você pode repetir quantas vezes você quiser. Se tem uma situação específica que está causando tensão e ansiedade, você pode fazer pensando nessa situação também. Então vai ter uma apresentação, sei lá, tá ansioso por uma entrevista que você vai fazer, você pode fazer um pouco de EFT e normalmente você vai acalmar bem, vai ficar bem mais tranquilo. Para pessoas que gostam de meditar, se você fizer umas 2 ou 3 rodadas de EFT, falando sobre ansiedade e agitação mental antes de você meditar, você vai ter uma experiência muito mais profunda na meditação, porque a sua mente vai acalmar antes de você começar a meditar. E aí você já vai ter uma experiência bem mais interessante, bem mais aprofundada. Deixa eu perguntar, uma coisa que é comum no paciente que está muito ansioso, até com crise de depressão, às vezes ele tem aqueles momentos durante o dia que o médico fala assim, não, pode tomar um Rivotril gotas aí, mas não pode exceder tantas gotas por dia, enfim, mas a pessoa está tão nervosa, está tão tensa, está no meio do olho do furacão mesmo. E aí, será que durante a crise, ou antes de uma crise do pânico, a EFT pode ajudar? Ou nesse momento a pessoa está tão desequilibrada que talvez nem seja possível? Não, é possível ajudar sim, se ela fizer. O problema é que ela, às vezes, não faz, porque no meio da crise é mais difícil a pessoa querer se cuidar, querer fazer. Às vezes é mais fácil para ela, como ela já está condicionada a tomar um remédio, ela vai em busca do remédio. Então eu conheço pessoas, por exemplo, que conhecem a EFT, sabem que a EFT é boa, que ela pode eliminar uma dor de cabeça muito rápido, por exemplo, mas na hora que a cabeça está doendo, ao invés de fazer EFT, toma um comprimido. Mas se ela fizesse EFT, provavelmente a dor de cabeça ia embora até mais rápido do que tomando o comprimido. Mas é um condicionamento. Então, se você tiver
em crise, é possível ajudar sim, e é possível até reduzir a crise e até eliminar a crise, mas o ideal é que você faça até o quanto antes melhor. Se estiver começando o sintoma, começando a sentir ansiedade, quanto antes você fizer, mais fácil você vai ter, mais rápido vai ter resultado, e menos você tem uma tendência de se sabotar. E quando você entra naquela emoção, quando você entra no turbilhão, aí já viu, já era, já ficou tomado por sentimento, então já é mais difícil, né? Mas ajuda sim, até em momento de crise também. Certo. Uma coisa que acho que não apareceu muito bem é a localização dos pontinhos aqui do pescoço e aqui embaixo do braço. Será que você pode falar de novo? Esse aqui do pescoço, tem esse ossinho aqui em forma de U, né, do pescoço aqui, você toca em qualquer um dos lados, assim, tá? Qualquer um dos lados desse U. E embaixo da axila seria nessa parte lateral do sutiã da mulher, mais ou menos nessa altura. E você pode bater com um dedo ou com a mão aberta, assim, né? Quando você usa vários dedos, você acaba tocando no ponto, mesmo que você não acerte exatamente, mas você acaba estimulando a região, e aí o meridiano já é acionado e já dá um resultado. Então, né, aqui no topo da cabeça, né, que é mais ou menos como se fosse no cruzamento, vamos supor que tem uma linha aqui de uma orelha, indo até a outra orelha. Então, no topo dessa linha, mais ou menos você bate. E você pode bater com a mão inteira, com vários dedos, aí você acaba tocando no ponto. Então é isso. Mas é bem simples, tá? Não precisa se preocupar em acertar com precisão milimétrica os pontos. Não precisa ser tão perfeito assim, porque quando você estimula próximo, já acaba estimulando a região que você deveria estimular. E para os depressivos, tem como fazer uma rodada para os depressivos? Depressivo, aí já é uma coisa que eu acho que é muito, muito amplo e muito genérico, né? A gente pode até fazer, mas eu não acredito que isso vai dar, assim, uma grande diferença, pelo menos para a maioria das pessoas. Então, quando a gente está depressivo, significa que tem muito sentimento acumulado. Muita mágoa, rejeição, culpa, ou uma combinação de vários sentimentos que a pessoa vem carregando, perdas, enfim. Então, o ideal nesses casos é a gente trabalhar o histórico emocional, ponto a ponto, as emoções que aquela pessoa vem acumulando, aí sim ela vai sentir uma diminuição do estado depressivo. Se eu fizer uma rodada para depressão, algumas pessoas vão sentir uma melhora, mas vai ser muito temporário, vai falar, aquilo funcionou, mas só foi por 5 minutos. Outros não vão sentir nenhuma melhora, porque depressão é uma coisa tão ampla que, né, ela vai acabar a rodada e vai falar, continuo deprimido. E ela vai ter razão de dizer isso, porque realmente não curou as curas mais profundas. Então a gente tem que tomar cuidado para não achar que qualquer coisa vai ser curada em uma rodada ou duas. Qualquer coisa vai ser dissolvida em uma rodada ou duas, porque tem coisas que tem muito mais por trás que nós não estamos vendo. A depressão, ela não é o problema, ela é um sintoma. Ela é uma consequência. Tem emoção por trás que você não está vendo que está gerando depressão. E para trabalhar a depressão, para curar, tem que dissolver essas emoções que estão ali por trás. Então, só para começar, a pessoa podia começar pensando na angústia que ela está sentindo naquela hora, aquele nó na garganta. Então, apesar da minha angústia e desse nó na garganta, me amo e me aceito profundamente, e aí... Pode sim. Ela pode pegar um sintoma pontual que ela está sentindo naquele momento, né? Se ela está sentindo vontade de chorar, ou aperto no peito, nó na garganta, ela pode fazer por esse sentimento. Agora, a gente sabe que por trás dessa angústia, por trás desse aperto no peito, desse nó na garganta, tem alguma emoção mais aprofundada por trás. E quanto mais você consegue descobrir quais são as emoções e trabalhar uma por uma, mais profundo tende a ser o resultado e mais rápido. Quando você faz por um aperto no peito, também funciona. E também está trabalhando a emoção que está por trás, mesmo que você não tenha consciência de qual seja. Mas como você não está vendo qual é a emoção que está curando, depois você vai ter aperto no peito de novo. Aí você vai pensar, então não adiantou nada, porque eu trabalhei o aperto no peito, e aí ele voltou. Mas você não sabe que ali está surgindo uma outra emoção de uma outra situação. Então, por isso, a gente precisa ficar bem atento a esses detalhes, para não simplificar demais, achando que é tudo, né, tudo igual, tudo a mesma coisa, e procurar ser o mais específico possível. Mas também recomendo que, se você sentiu qualquer desconforto emocional, físico no corpo, faz EFT. Agora, se voltar, não fica achando que é porque
voltou, não resolveu. Não, é porque tem mais coisas ali que você não está enxergando que precisam ser trabalhadas. É só isso. É só ter essa visão de que você pode aprofundar mais o trabalho. Perfeito. Ficou alguma dúvida frequente de paciente que a gente não mencionou ainda? Eu acho que a dúvida mais frequente é essa, né? Por que eu fiz e não deu resultado? E aí, porque não foi específico o suficiente. Outra dúvida também que chega bastante é sobre as afirmações que a gente faz na hora que aplica EFT. Na hora que eu aplico EFT, eu falo sobre o que eu estou sentindo. Então, se eu estou sentindo raiva, eu vou falar da raiva que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo vontade de matar a pessoa, eu vou falar que estou com vontade de matar a pessoa enquanto eu aplico o EFT. Se eu estou me sentindo para baixo, deprimido, triste, vitimizado com alguma coisa que aconteceu, é exatamente isso que eu vou falar. Eu não vou falar o contrário do que eu estou sentindo. A técnica não é de você se enganar ou sugerir que você está melhor do que você é. A técnica é trazer à tona a emoção negativa e tocar nos pontos para que ela seja liberada. Os toques fazem a liberação do sentimento. Então, muitas pessoas que já ouviram falar sobre lei da atração, sobre PNL, sobre várias técnicas que usam muito essa coisa de falar sobre o positivo, elas pensam, mas eu não vou piorar se eu estou falando justamente a coisa negativa? E a resposta é não. Você está curando essa coisa negativa. Quando você faz uma afirmação positiva, muitas vezes você está só colocando para debaixo do tapete a negatividade. Nem sempre ela foi curada. Você afirmar uma coisa positiva é legal isso. Mas será que curou o que estava por baixo? Ou será que você só colocou um tapete bonito em cima da sujeira? Então a gente não vai descuidar disso. A gente vai levantar o tapete, vai limpar, né, aquilo. Agora você pode falar o que você quiser. Frases positivas, se você achar que deve falar, porque isso ajuda a complementar o trabalho. Mas essa também é uma dúvida frequente, uma resistência, às vezes, frequente. E outro exemplo que eu dou é o seguinte: se você vai num psicólogo, vamos supor que você vai fazer uma terapia com um psicólogo, você chega lá para um psicólogo e você aprendeu que você não deve falar coisas negativas porque é ruim. Então chega lá na sessão e você fala, olha, minha vida está uma maravilha, os meus relacionamentos são ótimos, incríveis, eu não tenho nenhum problema, minha vida financeira vai o melhor impossível. Então o cara vai olhar para você e vai dizer, então o que você veio fazer aqui, né? Eu não posso ajudar você. Naquele momento da sessão, é terapêutico você falar sobre as curas negativas que você carrega, porque ele vai te dar ferramentas, vai usar alguma metodologia que vai ajudar a curar aquilo. Agora, uma vez que você saiu do consultório, não é para você ficar se queixando da sua vida para todo mundo que está na rua, para as pessoas em casa, que isso realmente vai reforçando e vai fazendo mal. Então, quando você faz EFT, é a mesma coisa. Naquele momento que você aplica a técnica, é o momento de você falar das curas que estão incomodando você. Depois que você parou de aplicar, você não precisa mais ficar falando sobre aquilo, nem comentando com outras pessoas, porque realmente aí seria reforçar. Mas enquanto está fazendo o trabalho, você está limpando e não está reforçando. Perfeito. Tem alguma contraindicação da EFT ou fazer com alguma outra terapia ao mesmo tempo? Tem algum problema ou não? Não tem nenhuma contraindicação. Não vejo nenhum problema. Eu só acho que, por exemplo, se você não se sente seguro para trabalhar a sua emoção, se você acha que você não vai conseguir, que pode emergir uma coisa muito intensa e você não vai conseguir lidar com isso, não faça. Mas, se você é uma pessoa consciente, se você é uma pessoa que sabe que emoção pode surgir, que não tem problema, que você vai... que é normal, que as pessoas passam por isso e que todo mundo sobrevive a isso, então você pode fazer sem problema nenhum. Mas se você tem medo, tem receio, é melhor que não faça, porque de repente vai achar que foi a técnica, né, que foi a pessoa que recomendou. Então, para quem está assim, é melhor não fazer, faz com um profissional, né, vai para uma pessoa mais experiente, aí é melhor, porque aí a pessoa fica se sentindo mais segura. E por falar nos profissionais, que tipo de profissional que pode aplicar a EFT? E como que se faz um curso de EFT? Como é que funciona? Quantos módulos? Quanto tempo? Explica melhor isso para a gente. EFT é uma técnica sem regulamentação ainda no Brasil, então ela também é livre de royalties e você não paga nada para você aprender a parte gratuita dela. Então não tem nenhum curso que seja obrigatório de formação na técnica. São cursos livres que você pode aprender online, que você pode baixar, o que... Eu tenho alguns cursos que eu ensino, eu não tenho nenhum curso de formação ainda, né? Eu quero fazer um curso de formação, mas o que é importante é que as pessoas saibam é que isso não é obrigatório.
Para você aplicar EFT, você não tem que ter sido formado por alguém, não tem que ter passado por alguma instituição, porque é livre. É uma técnica, é uma metodologia livre. Isso tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você pode se auto-aplicar, você mesmo pode fazer, você vai encontrar várias pessoas que fazem. A desvantagem talvez é que não tem aí um controle de qualidade das pessoas que atendem, que aplicam, mas eu acredito também que você acaba sendo selecionado de forma natural. Quanto melhor você é, mais você cresce, mais você consegue pessoas, mais você vai tendo indicação, e quando você não tem habilidade com aquilo, não tem competência para fazer aquilo, naturalmente você vai, né, ficando em segundo plano, e a tendência é desaparecer essas pessoas. Mas a princípio não tem nenhum curso, nenhuma formação oficial da técnica que seja obrigatória, tá, para você começar a atuar como terapeuta. É como a terapia holística, né, a maioria delas não tem regulamentação ainda. Então as pessoas podem praticar, né, como floral, você pode praticar sem ter feito um curso. Claro, você vai procurar uma pessoa que tem mais qualificação, que foi indicado por alguém para você ter mais confiança, mas obrigatoriamente não tem que ter uma formação para isso. E como é que é esse curso que você oferece, que é para individual, assim, para a pessoa comum aprender? São vários módulos, ele é muito longo, como é? Eu tenho alguns cursos que falam sobre alguns temas. Então eu tenho um curso que fala sobre prosperidade, que é o Mente Próspera. E esse é o curso mais aprofundado que eu tenho, é o curso mais longo que eu tenho. Eu acho que ele tem 6 módulos. Eu tenho um curso que fala sobre o tema do emagrecimento. Então esse curso deve ter também 6, 7 módulos. Eu tenho um curso que fala sobre autoestima, que é só focando no tema da autoestima, como trabalhar com EFT no tema da autoestima. Esse curso deve ter umas 12 horas de duração. Então são cursos online que você baixa e você pode fazer em casa. Tem outros que você acessa no computador e acessa um portal e você assiste o conteúdo. Tem um curso que fala sobre autossabotagem e procrastinação. Tem um curso que fala sobre perdão e auto-perdão. Então cada curso vai olhar um tema, uma área, e vai se aprofundar naquela área, vai desenvolver aquela área, né? E aí às vezes a pessoa que já é terapeuta, ela pega esses cursos, e ela entende como é que funciona e começa já a aplicar nos pacientes. Ou você pode adquirir para você se autotrabalhar, para você seguir o que eu ensino lá e você simplesmente ser o seu próprio terapeuta e conseguir resultados bem interessantes, né? Em todos os cursos eu atendo clientes, eu gravo sessões de atendimento com pessoas reais na hora, assim, né, aos alunos, e aí você consegue acompanhar as sessões, ouvir os atendimentos e também se beneficiar com isso e aprender mais. Então serve para quem é profissional e também para quem está buscando autoconhecimento. Perfeito. Muito bem. E para finalizar, então, eu quero te agradecer a disponibilidade, a boa vontade em participar do CIT Saúde. Eu tenho certeza que você contribuiu de uma maneira bem simples, bem ao alcance para as pessoas poder utilizar uma rodada, experimentar a EFT e os benefícios dela. E eu gostaria que, para finalizar, você desse algumas dicas ou alguns pontos de reflexões para os pacientes deprimidos e ansiosos. A dica que eu dou é você sempre buscar o autoconhecimento. Depressão e ansiedade não acontecem por acaso, não é culpa da química do seu cérebro, né? Isso tem causa emocional, tem experiências que estão marcadas no seu corpo, e você precisa mergulhar nesse campo emocional para se entender melhor, para descobrir o que é que está causando vários sentimentos em você, e descobrir como limpar também. Então a EFT para mim é um dos caminhos mais simples, mais eficazes, mais fáceis que tem. Não existe só a EFT, tem várias terapias que são maravilhosas, mas na minha visão a EFT é uma das mais simples, mais fáceis e mais eficazes que existem para você liberar esses sentimentos. Então a minha recomendação é essa: muito autoconhecimento, trabalho emocional, que você consegue certamente acabar com depressão, com pânico e também com ansiedade.